Você quer aprender tudo que uma redação nota 1000 precisa ter? Fica aqui que eu vou explicar para você agora. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui para te ajudar a ser aprovado pelo Enem. Estou fazendo esse vídeo especialmente para você que vai fazer o Enem e precisa saber o que precisa ter em uma redação nota 1000, no parágrafo de introdução, desenvolvimento, conclusão. Agora eu vou fazer uma análise de uma redação nota 1000 que está no manual de redação do INEP. Eu vou fazer uma correção exatamente como eu faço com os meus alunos no meu método de correção Red Pill Redação na Prática, em que eu faço uma divisão parágrafo por parágrafo, detectando tudo que está certo, tudo que está errado, para que o aluno realmente tenha um ótimo direcionamento. E é seguindo essas diretrizes que você vai entender muito bem agora tudo que você precisa colocar na sua redação para que ela atinja a nota 1000. Então, papel e caneta na mão, vem comigo que você vai aprender de verdade como escrever uma redação. Eu encontrei essa redação no Manual de Redação de 2020 e o tema era o seguinte, era referente ao Enem 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então a primeira coisa que você tem que pensar quando você começa a escrever uma redação é em cada palavra-chave dessa. Por quê? Porque você está falando de cinema, certo? Mas não é somente de cinema, você precisa falar de democratização do acesso. Então a partir daqui você vai pensar não somente no aspecto do cinema em si, mas da falta do acesso a esse cinema na sociedade brasileira. Então você precisa pensar nas problemáticas envolvidas, nas causas principais para que não ocorra essa democratização. Lembre-se sempre do seguinte, a redação do Enem é essencialmente você trazer problemas. Então se agora no Enem 2021 que está chegando, cair algum tema que esteja falando de algum aspecto positivo, necessariamente você vai ter que achar problematização desse aspecto. Isso me faz lembrar, por exemplo, de um tema que caiu uma vez da lei seca. Se você for parar para pensar, a lei seca em si não é ruim, na verdade é uma lei que é boa, que traz benefícios para a sociedade. Contudo, o aluno deveria trazer os problemas relacionados à temática. Por exemplo, por que essa lei não é aplicada da maneira correta? Por que ela ainda não está sendo 100% efetivada? Então lembre-se sempre disso, redação do Enem é problematizar. Até porque a gente tem a competência 5, que é uma competência especialmente voltada para o último parágrafo, em que haverá sua proposta de intervenção. Como é que você vai criar uma proposta de intervenção para algo que você ainda não trouxe, para um problema que você não trouxe? Então, por isso, sempre tenha isso em mente para que você faça a sua redação da maneira correta. Então, vamos voltar aqui agora para o parágrafo de introdução. Na obra A Invenção de Hugo Cabret, é narrada a relação entre um dos pais do cinema, Georges Méliès, e um menino órfão, Hugo Cabret. A ficção, inspirada na realidade do começo do século XX, tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. Então perceba que aqui a gente já tem um repertório, certo? Então o primeiro componente é o repertório. Veja que o aluno aqui, ele não somente falou que essa obra fala de cinema, na verdade ele explicou. Tá certo? Então olha aqui, ó, a ficção inspirada na realidade do começo do século XX, então ele explicou o contexto daquela obra, tem como um dos seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. Então veja que aqui a gente já tem um ponto principal que é lazer, certo? E aqui falou de cinema, que está relacionado com o nosso tema. Mas perceba que ainda não foi completamente tratado, o tema ainda não foi completamente exposto aqui. Ainda falta falar de democratização do acesso, tá certo? Então vamos continuar a leitura. No contexto brasileiro atual, veja a importância de trazer essa discussão para a nossa realidade de hoje. Então não basta você trazer um repertório, você tem que trazer para a realidade brasileira. E a estratégia mais utilizada para isso é o contraponto. Então vamos supor, se você tem um repertório que traz algo positivo, você vai ter que fazer o contraponto negativo. Então aqui a gente fala do lazer, que é algo positivo, e depois ele vai trazer aqui algo negativo. No contexto atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado. Veja aqui que está trazendo uma ideia negativa e justamente também trazendo democratizado, que é outra palavra-chave aqui do nosso tema. Inclusive trouxe aqui também acesso, que é outra palavra-chave. Então aqui a gente já está trazendo todas as palavras-chave. Veja que brasileiro também já está totalmente englobado o tema aqui. Isso é muito importante, o aluno não pode deixar de trazer essas palavras-chave e sinônimos dela aqui na parte da introdução. Por quê? Porque já é o direcionamento, você já está mostrando para o corretor, olha só, eu estou falando desse tema, estou trazendo todos os aspectos relacionados a ele. Agora só mais uma estratégia, se você trouxer um repertório negativo, então aqui o sinal de negativo,
Às vezes você vai ter que relacionar com a realidade brasileira fazendo a problematização, que também é negativa, obviamente. Então você não vai fazer o contraponto, você vai fazer uma analogia, de maneira análoga, tal e tal coisa acontece na realidade brasileira. Vamos voltar aqui no segundo período. Olha, no contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado, o que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Por que que o aluno trouxe aqui lazer? Porque se você for olhar aqui, eu já marquei para você, na parte de trazer o repertório, a ideia principal era relacionar cinema e lazer, certo? E aqui ele teve que trazer essa ideia principal também para a realidade brasileira. Então, ao mesmo tempo que ele relacionou com o tema, ele relacionou aqui com a ideia do repertório. Então, aqui a gente vai ter nesse segundo período dois requisitos muito importantes para você trazer o seu repertório, que é a pertinência e o uso produtivo. O que é a pertinência? É você relacionar ao tema. Veja que ele conseguiu fazer essa ligação entre a ideia aqui do repertório com o tema, trazendo as palavras-chave. E o uso produtivo é você relacionar com sua argumentação, que é você conectar essa ideia principal do repertório que você trouxe anteriormente com a sua argumentação posterior. Esse uso produtivo vai fazer com que você não jogue apenas o seu repertório de maneira aleatória no texto. É preciso sempre fazer esse uso produtivo para que haja uma correlação entre o repertório e aquilo que você está querendo trazer, a ideia que você está argumentando. Agora vamos ler esse último período. Esse problema advém da centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas e do alto custo das sessões para as classes de menor renda. Veja que esse último período aqui é o fechamento, em que o aluno traz os dois problemas principais, o problema 1 e 2. Quais problemas são esses? O primeiro, centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas. E o segundo, alto custo das sessões para as classes de menor renda. Eu costumo falar para os meus alunos que esses problemas é como se fossem causas principais. Então são duas causas principais sobre as quais você vai dissertar e argumentar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Existe a possibilidade de você trazer somente uma causa e você fazer uma relação de causa e consequência para cada parágrafo de desenvolvimento. Só que eu vejo que a maior parte das redações traz dessa forma, trazendo duas causas principais diferentes, o que eu acho que também acaba facilitando a forma de você escrever a sua redação. Agora eu quero que você tenha em mente o seguinte, que tudo que você trouxer no seu parágrafo de introdução, você vai ter que explicar melhor durante o seu desenvolvimento textual. Então, quando o aluno traz aqui, por exemplo, falando de cinema e lazer, ele não vai poder esquecer disso. Em algum momento no parágrafo de desenvolvimento, ele vai ter que falar sobre lazer, a relação do cinema com o lazer. E além disso, assim como eu já falei, as duas causas principais, os dois problemas principais, você também vai ter que explicar melhor esses problemas no seu parágrafo de desenvolvimento, no 1 e no 2. Vamos recapitular aqui a estrutura desse parágrafo. Normalmente ele tem 3 períodos. No primeiro você traz o repertório, no segundo você relaciona com a realidade brasileira, trazendo os aspectos do tema, e no terceiro você traz o fechamento, trazendo os dois problemas principais. E quando você traz aqui para a realidade brasileira, você tem que fazer o uso produtivo e pertinente. Quando você relaciona com o tema, automaticamente você está fazendo o uso pertinente. E quando você faz a relação da explicação desse repertório com a sua argumentação, com a problematização, você está fazendo o uso produtivo. Agora vamos ler esse parágrafo de introdução textual. Primeiramente, o direito ao lazer está assegurado na Constituição de 1988. Olha só uma observação aqui. Hoje, primeiramente, assim, de forma isolada, não é considerado um conectivo. Então, aconselho que você faça o que aqui nesse exemplo? Primeiramente, vale, você pode colocar afirmar, pontuar, vale afirmar que o direito ao lazer está assegurado na Constituição de 1988. Mas o cinema, como meio de garantir isso, não tem penetração em todo o território brasileiro. Isso aqui é o chamado tópico frasal. De uma maneira para que você entenda melhor o que é esse tópico frasal. É uma afirmação geral do problema. Perceba que ele é feito de uma maneira bem enxuta. Às vezes os alunos gostam de pegar esse tópico frasal e já começar a explicar um monte de coisa. Na verdade, é bom que você deixe esse tópico frasal mais enxuto para que logo após você comece a fazer uma argumentação mais estruturada, comece a detalhar de uma maneira mais organizada. Agora vamos identificar a estratégia utilizada nesse tópico frasal. Vamos primeiro prestar atenção
nesse problema. O primeiro problema que ele trouxe aqui, ó, centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas. O que é zonas metropolitanas? São as grandes cidades, certo? Então, o que ele faz aqui no tópico frasal? Ó? Coloca território. Então, aqui é a ideia de localização física que ele trouxe no problema 1, ele está trazendo aqui no desenvolvimento 1. E o segundo aspecto que eu quero que você note é o seguinte, ó, lazer. Tá vendo que ele fala de lazer no repertório, fala de lazer no uso produtivo? Agora ele também traz novamente lazer. Inclusive, ele já conecta ao repertório de Constituição Federal, falando que é um direito assegurado na Constituição. Agora, só observação, não precisa necessariamente já trazer um repertório como a Constituição aqui no tópico frasal, tá bom? Isso aqui foi uma opção do aluno. Caso você queira, você pode trazer aqui depois, não tem problema, assim como ele já trouxe aqui outro repertório. Lembre-se também do que eu falei, se você trouxer algo aqui na introdução, necessariamente você vai ter que falar sobre isso depois. Então, o aluno trouxe lazer aqui, ele está falando sobre lazer. Ele trouxe sobre zonas metropolitanas. Em relação à centralização dessas salas em apenas alguns locais, algumas localidades, então ele vai trazer essa ideia aqui também. Vamos continuar aqui a leitura. O crescimento urbano no século XX atraiu as salas de cinema para as grandes cidades, centralizando progressivamente a exibição de filmes. Então aqui está trazendo um conhecimento mais histórico, não é mesmo? Então, olhe também a palavra, ó, centralização. Então, aqui ele também trouxe centralização. Não precisa necessariamente ser a mesma palavra, você pode trazer um sinônimo também. Outro aspecto importante é não sair do tema. Olha só, o aluno, ele fala de cinema aqui, ó, exibição de filmes. Quando você traz palavras-chave, traz sinônimos dela, isso facilita muito a você não sair do tema, você manter no seu foco temático. Nesse segundo período, a gente já pode considerar que ele trouxe um repertório. Esse repertório está relacionado a conhecimentos de história, certo? Então, crescimento urbano no século XX, através das salas de cinema para as grandes cidades, que centralizou progressivamente a exibição de filmes. Como indicativo desse processo, há menos salas hoje do que em 1975. No próximo período, o aluno faz uma comprovação daquilo que ele falou anteriormente. Então ele fala, olha só, houve uma centralização. E eu posso te provar que houve, olha só. Como indicativo desse processo, há menos salas hoje do que em 1975, de acordo com a Agência Nacional do Cinema, Ancine. Então veja que toda vez que você trouxer alguma afirmação, é bom que você faça uma comprovação dela. Pode ser por dados estatísticos, às vezes tem alguns dados na coletânea, mas é claro, não fique restrito somente à coletânea para ter o seu repertório. Ou você pode trazer fatos notórios, exemplos, para que fortaleça ainda mais a sua argumentação. Então aqui a gente tem mais um elemento que foi a comprovação que está aqui nesse período. Agora a gente vai para o próximo período. Tal fato se deve à falta de incentivo governamental. Toda vez que a gente traz, ó, se deve a, quer dizer que a gente vai trazer o quê? Uma causa. Então a gente tem uma causa aqui sendo explicitada. Tal fato se deve à falta de incentivo governamental, seja no âmbito fiscal ou de investimento, à disseminação do cinema, o que ocasionou a redução do parque exibidor interiorano. Eu quero que você preste atenção nessas palavras, olha, disseminação do cinema. Por quê? Porque perceba que o aluno, desde o início do parágrafo, ele segue a mesma linha de raciocínio. Qual linha de raciocínio é essa? É ele falar de território, de espaço, de que há uma centralização. Ele fala no tópico frasal, ele fala aqui nessa parte em que ele traz o repertório, e ele traz aqui também na causa, quando ele fala da falta de incentivo governamental e relacionando a disseminação do cinema. E aqui ele traz uma consequência, o que ocasionou a redução do parque exibidor interiorano. São palavras meio diferentes, sim, mas você não precisa necessariamente utilizar parque exibidor interiorano para trazer essa consequência. Você poderia utilizar outras palavras-chave. Então você não precisa se preocupar em copiar exatamente palavras rebuscadas desse texto. Eu quero que você preste atenção nos elementos que compõem esse texto. Então veja que aqui a causa também tem uma consequência. O que eu quero que você perceba nessa estrutura geral? Que a gente tem que ter o tópico frasal, o repertório, e que a argumentação ela é permeada de, às vezes, uma sequência de causas e consequências. Perceba que a centralização já é uma causa geral, um problema geral para a falta de democratização. Mas perceba também que o aluno aqui trouxe uma causa dessa causa, que é a falta de incentivo governamental. Ele trouxe uma consequência que está diretamente relacionada ao que era a causa geral, né? Então veja que há sempre uma relação de linearidade das ideias. Muitos alunos cometem um erro de ficar viajando demais,
começar a tentar falar de muitas coisas ao mesmo tempo. É muito melhor que você foque em um aspecto principal, traga causas, consequências, comprovações relacionadas a esse aspecto em específico. Lembre-se que seu texto pode ter no máximo 30 linhas, e no final 30 linhas é pouco para você falar de todos os problemas relacionados ao tema. Então, por isso, lembre-se sempre de manter uma linearidade, de afunilar as suas ideias para um aspecto principal. Aí você vai tentar explicar muito bem as causas e consequências relacionadas a esse aspecto. Agora veja que aqui vai ter o fechamento desse parágrafo. O fechamento é feito da seguinte forma: sendo assim, a democratização do acesso ao cinema é prejudicada em zonas periféricas ou rurais. E aqui ele faz uma constatação relacionando novamente com a questão de localidade, de localização. Veja que ele começa falando disso, depois já traz aqui um repertório falando. Aqui, quando ele traz a causa, ele fala novamente, e aqui no final, novamente, é a mesma ideia. Claro que ele está utilizando diferentes palavras. Aqui é como se fosse também outra consequência. Perceba o jogo de várias causas e consequências, como se fosse um efeito dominó, voltado sempre para uma mesma ideia. Tem que ter a linearidade. Veja que, novamente, a gente tem as palavras-chave do tema: democratização do acesso ao cinema. Ele poderia ter trazido aqui alguns sinônimos, poderia, não tem problema nenhum. Isso vai depender se ele tivesse colocado aqui exatamente essas mesmas palavras, então não é bom repetir. Então agora vamos repensar aqui os principais aspectos. Quando você fizer o seu parágrafo de desenvolvimento, você tem que ter em mente sempre a seguinte direção. A primeira é o que? O problema. O problema principal sobre o qual você vai falar, que você colocou lá na introdução. Segundo aspecto é o tema. Você não pode sair do tema, traga as palavras-chave, sempre volte nele. E o terceiro aspecto é o repertório. Você tem que trazer um repertório de forma a relacionar esse repertório aqui na sua argumentação. Ele não pode ficar deslocado, jogado lá só como se fosse uma obrigação. Ele também vai ter que estar relacionado com o tema e com o problema principal. Agora eu quero fazer só uma observação que eu achei que foi um certo vacilo desse aluno. Aqui no tópico frasal ele trouxe o direito ao lazer, mas em nenhum momento ele retoma isso no restante do parágrafo. Então não faça isso. Se você trouxer aqui alguma ideia no tópico frasal, você tem que retomar essa ideia também aqui na argumentação. Veja que as duas ideias principais eram lazer e território. Ele falou do território aqui durante toda a argumentação, mas ele deixou de lado o lazer. Você não deve fazer isso, tá bom? Vamos ver aqui agora o parágrafo de introdução. O segundo problema: alto custo das sessões para as classes de menor renda. Vamos ver agora no desenvolvimento 2 se ele falou sobre esses altos custos para a classe de menor renda. Ademais, veja que ele traz aqui o conectivo. O problema existe também em locais onde há salas de cinema. Antes ele estava falando de quê? De uma centralização dos locais. Agora ele está falando mesmo nos locais em que há essas salas, há um problema, uma vez que o custo de sessões é inacessível às classes de baixa renda, de renda baixa. Pergunto para você, ele relacionou com o problema da introdução? Vamos ver aqui, ó. Alto custo das sessões para as classes de menor renda? Sim, ele relacionou com esse problema. E veja como esse tópico frasal é enxuto, ó, ele não fica detalhando muita coisa, ele acaba aqui, faz a afirmação direta ao ponto, é cirúrgico, não precisa exagerar muito nesse tópico frasal. Agora veja que o aluno aqui faz uma estratégia diferente. No desenvolvimento 1, ele traz o repertório no segundo período. No desenvolvimento 2, ele traz uma causa. Veja que a causa, isso se deve ao fato de o mercado ser dominado por poucas empresas exibidoras. Então, vou colocar aqui a segunda parte da estrutura dele, causa. Agora pensa comigo, você apenas lendo essa frase, você consegue deduzir exatamente por que isso acontece? Olha só, o mercado que é dominado por poucas empresas. Sim, mas o que tem? O leitor não consegue, somente com essa frase, entender exatamente qual é a relação de causa e consequência de ter pouca empresa e ser mais caro. Então, por isso, é preciso explicar melhor por que isso acontece. Agora ele utiliza a estratégia de trazer um repertório. No caso aqui, esse repertório teve a função de justificar, explicar o que ele disse anteriormente. Então note que o repertório ele pode ter diversas funções. Você pode trazer o repertório como uma prova daquilo que você está dizendo. Você pode trazer um repertório como uma causa, assim como no desenvolvimento 1. Veja que ele traz o repertório falando que o crescimento urbano centralizou as salas em locais específicos. Então isso é uma causa. Já que no desenvolvimento 2 ele trouxe a causa, ele afirmou que são as poucas empresas exibidoras e vai utilizar o repertório para provar isso. Olha só, conforme teorizou inicialmente o pensador inglês Adam Smith, o preço decorre da concorrência.
Perceba que a linearidade, ele está falando de quê? De custo, não é mesmo? E aqui ele fala de preço, decorre da concorrência. A competitividade força a redução dos preços. Opa, então aqui a ideia da causa é o quê? Pouca empresa, certo? O que é competitividade? É você ter mais empresas competindo. E isso faz com que os preços reduzam. A competitividade força a redução dos preços, enquanto os oligopólios favorecem seu aumento. O que é oligopólio? É quando poucas empresas dominam o mercado. Nesse sentido, a baixa concorrência dificulta o amplo acesso ao cinema no Brasil. O que ele fez aqui? Ele fez um fechamento, e nesse fechamento ele relacionou o aspecto principal de competitividade, baixa concorrência, certo? Veja que ele está utilizando diferentes palavras. Poucas empresas, né? Competitividade e baixa concorrência, comparando aqui com oligopólio, que está tudo relacionado à quantidade de empresas, a mesma linha de raciocínio. Só que veja que esse parágrafo ele não trouxe muitas palavras-chave, não é mesmo? Ele acabou focando muito aqui na explicação dessa causa, certo? Poucas empresas exibidoras, e justamente por isso, aqui no final, ele teve que trazer as palavras-chave. Veja que então, a baixa concorrência, então, relacionando ao que foi falado anteriormente, dificulta o amplo acesso ao cinema, ou seja, dificultam a democratização. Ele trouxe aqui o tema, ao invés de colocar democratização, ele falou amplo acesso, sinônimo para esse caso. Perceba como esse parágrafo ele já foi menor do que o outro, foi mais enxuto, mas veja que ele trouxe aquilo que é mais importante. Primeiro ele fala do problema lá da introdução, que é o custo alto, né, para as pessoas de baixa renda, e ele explica por que acontece esse custo alto. Ele dá inclusive uma explicação pautada aqui pelo repertório, então ficou muito bem provada. Então essa redação, você analisando o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, você vai notar dois desenvolvimentos bem diferentes. O primeiro um pouco mais trabalhado, rebuscado, e o segundo um pouco mais enxuto, mas mesmo assim esse segundo também traz todos os requisitos, fala do problema que tem lá na introdução, explica, faz uma relação de causas e consequências de modo que você leia o texto e realmente entenda tudo o que ele quis dizer. Agora vamos analisar o parágrafo de conclusão. Portanto, a democratização do acesso ao cinema depende da disseminação e do jogo de mercado. Qual é a estratégia aqui? Primeiro, trazer um conectivo de conclusão. Beleza. A democratização do cinema, ele traz já aqui parte do tema, certo? Então, a retomada do tema, que é uma ótima estratégia para você fazer. Depende da disseminação e do jogo de mercado. Você precisa necessariamente trazer essas duas mini soluções, vamos dizer assim, não precisa, mas alunos que fazem isso, tá certo? Mas não é obrigatório. Então, qual foi a estratégia que ele utilizou? A disseminação está relacionada ao desenvolvimento 1, não é mesmo? Já que os cinemas estão centralizados em poucos locais, é preciso disseminar, é preciso espalhar. E aqui, a segunda parte, jogo de mercado. Se ele falou aqui no desenvolvimento 2 de mercado, de pouca concorrência, é preciso melhorar esse jogo de mercado, trazer mais concorrência. Então, ele utilizou essa estratégia de fazer breves retomadas e logo após ele vai explicar com maior profundidade. Então, vamos fazer a localização aqui de todos os aspectos. A fim de levar os filmes às zonas periféricas, veja que ele está falando de disseminação, então você tem que continuar na linha de raciocínio, de preferência sim. Vai falar do D1 primeiro, né, resolver os problemas do D1 primeiro e resolver os problemas do D2 após. Aí vai falar, certo, Ítalo, mas necessariamente eu preciso fazer duas soluções diferentes, duas propostas? Não. Se você conseguir fazer uma proposta só que englobe os dois problemas, não tem problema nenhum. Mas perceba que esses dois problemas são bem diferentes, né? A gente está falando aqui de disseminação de espaço físico e da quantidade de empresas. Talvez seria difícil fazer uma proposta só para os dois ao mesmo tempo. Então vamos localizar aqui todos os requisitos. Quais são os requisitos que a sua proposta de intervenção deve ter? Deve ser agente, ação, modo, finalidade e detalhamento de um desses anteriores. Pronto, então anotei aqui, vamos conferir se esse aluno colocou todos esses requisitos em pelo menos uma das propostas, a fim de levar os filmes às zonas periféricas. Isso aqui, como tem esse a fim de, a gente já pode considerar um efeito, né? Uma finalidade. As prefeituras dessas regiões, então aqui a gente já localiza o agente, certo? Então a gente já tem aqui o agente e tem também a finalidade. As prefeituras dessas regiões devem promover a interiorização dos cinemas por meio de... Quero que você preste atenção na importância de trazer
esses conectivos para que fique muito claro o que você está trazendo, se é o agente, se é a finalidade, se é o modo, tá bom? Então, tenha muita atenção com isso. Por meio de quer dizer o quê? Que é o modo que será feito, ó, por meio de investimentos no lazer e incentivos fiscais. Aí só faltou marcar aqui a ação. A ação é o quê? É verbo, você já vai lembrar do verbo. Você não vai lembrar aqui do caso de conectivo. Olha só, as prefeituras dessas regiões devem promover, tá vendo esses verbos aqui? A interiorização dos cinemas. Então, essa aqui é a ação. E como que vai ser feito? Por meio de investimentos. Então, lembre-se sempre disso. Quando você fala de ação, você está falando de verbo. E quando você fala de modo, você está falando de ferramentas. Como você vai colocar essa ação em prática? Muitas vezes os alunos acabam misturando muito porque eles não utilizam essa separação muito bem feita. Então, eu quero que você tenha em mente o seguinte. Tente fazer como uma receita de bolo mesmo, fazer a separação, tudo direitinho, para que fique muito claro e explícito. O corretor vai bater o olho, já vai localizar facilmente todos esses elementos. Agora vamos aqui para a parte 2, que tem um pequeno erro aqui gramatical. Além disso, visando reduzir. Na verdade, é visando a reduzir, tá bom? Então, quando você utilizar esse visando, se você trouxer um verbo, você coloca o a na frente. Se trouxer uma palavra aqui feminina, um substantivo, você coloca a com crase. Se for masculino, você coloca ao. Visando a reduzir os custos das sessões. Então, olha só, primeiro ele falou de quê? De região, de localidade física, que foi o problema do desenvolvimento 1. Agora ele está falando de quê? De custos, que foi o problema do desenvolvimento 2. Visando a reduzir os custos das sessões, cabe ao Ministério da Fazenda, aqui a gente tem o agente, que hoje é Ministério da Economia, né? E deixa eu só marcar aqui o começo, que isso aqui foi uma finalidade, que é reduzir os custos. Cabe ao Ministério da Fazenda ampliar a concorrência. Olha o verbo aqui, ampliar a concorrência, a gente já pensa em ação. Entre as empresas exibidoras, o que pode ser feito pela regulamentação e fiscalização das relações entre elas. Então aqui é o modo. Aconselho até que você utilize um conectivo que deixe mais explícito, por intermédio de ficaria melhor, que pode ser feito pela regulamentação e fiscalização, por intermédio da regulamentação e fiscalização das relações entre elas, atraindo novas empresas para o Brasil. Isso aqui é como se fosse um desdobramento, né? Então, é como se fosse uma finalidade. Como já tem essa finalidade anterior, a gente pode até considerar isso aqui como um detalhamento da finalidade. Então aqui para o nosso segundo, a gente tem o agente, que é o Ministério da Fazenda, a ação que é ampliar a concorrência, tem o modo, que é pela regulamentação, tem um detalhamento que é atraindo novas empresas para o Brasil, e a finalidade está aqui no início, né? Visando a reduzir custos. Dessa forma, essa segunda resolução aqui está completa, tem todos os elementos necessários. Vamos continuar. Isso impediria a formação de oligopólios, consequentemente aumentando a concorrência. Então aqui ele está explicando ainda mais o efeito, que pode ser considerado ainda um detalhamento dessa segunda proposta. O que seria aqui o efeito? A gente poderia até tratar isso aqui como efeito, que também funcionaria. Ó. Atrair novas empresas para o Brasil. E o que é o desdobramento? Se você atrai empresas, você impede a formação de oligopólios e, consequentemente, aumenta a concorrência. Veja que tem dois desdobramentos aqui. Então aqui são detalhamentos. E por fim a gente vai ter o fechamento desse parágrafo. Com essas medidas, ou seja, caso essas medidas sejam aplicadas, o cinema será democratizado. Novamente aqui, ó, palavra-chave. Tem palavra-chave no início, na retomada inicial, tem palavra-chave no final, com a perspectiva de uma melhoria futura. Ó. O cinema será democratizado. Então aqui é praticamente o único momento que você vai utilizar verbo no futuro na sua redação, que é trazendo essa possibilidade de melhoria da situação caso a sua solução aqui seja aplicada, possibilitando a toda a população brasileira o mesmo encanto que tinha Hugo Cabret com os filmes. Aqui a gente tem uma retomada do repertório da introdução. É uma boa técnica também fazer essa retomada do repertório. Então, às vezes o aluno utiliza a Constituição Federal na introdução, né? Aí aqui, no fim, você pode retomar uma perspectiva de melhora e também o cumprimento da Constituição Federal, especificamente lá no direito que você tiver falado. Então agora vamos anotar aqui, ó, colocar aqui para vocês a estrutura geral desse último parágrafo. Então a gente vai ter aqui esses componentes. Começar com uma retomada do tema, ou então demonstrando que tem uma necessidade de resolver o problema. Você pode utilizar algumas palavras-chave para fazer essa retomada. Depois você traz a solução 1, que é do desenvolvimento 1, e a solução 2, que
que é do desenvolvimento 2. Ou então, outra opção é você trazer uma solução que resolva os dois ao mesmo tempo. Às vezes pode acontecer. E também, por fim, a perspectiva futura, de você ter um cenário melhor caso seja aplicada a sua solução. Então aqui encerramos a nossa análise raio-x nota 1000, espero que você tenha gostado. Tentei explicar da melhor maneira cada detalhe para que você entenda bem como funciona a estrutura. Eu não quero que você seja o aluno que só queira se agarrar a, por exemplo, modelos prontos. Não, você precisa saber a estrutura da sua redação para que você consiga ir bem em qualquer tema. Você precisa conhecer os requisitos, as técnicas para que você consiga ir muito bem no Enem. Eu tenho certeza que se você estudar muito bem tudo que eu falei aqui, você vai conseguir melhorar muito a sua forma de escrever a redação. Peço que você deixe o seu like e inscreva-se para você receber todas as novidades desse canal. Você vai me ajudar muito fazendo isso e assim eu vou conseguir trazer cada vez mais informações, mais conhecimento para você. Siga-me também no Instagram, italo.gabaritavest. Todos os dias eu posto dicas de como estudar para o Enem. Acesse também a minha comunidade Gabarita Vest, a melhor comunidade para vestibulantes. Eu vou fazer você ser aprovado no curso que você quiser. Eu vou te ensinar o passo a passo de como estudar. E se você quiser ter correções realmente detalhadas, aprofundadas, faça parte da Red Pill Redação na Prática, que é o meu método de correção que eu explico detalhadamente, assim como eu fiz aqui nesse texto, tudo o que você precisa saber para melhorar o seu texto. Aproveite para assistir os outros vídeos do meu canal, tem muito conhecimento aqui, tem matéria de exatas, tem explicações, macetes que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Lembre-se de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho para você receber todas as novidades. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima.